Meus amigos, meus colegas, meus irmãos palmeirenses, vocês estão mais calmos? Já, titia Leila já deu papo, né? Vocês estão calmos? Normalmente dia seguinte de partida do Corinthians é um complemento do caos que foi no pós-jogo, né? Porque normalmente o Corinthians ultimamente não está dando muita alegria pro seu torcedor, né? Aí a gente é obrigado aqui a incendiar a casa, o pau torar, descer a mamona, né? E aí no dia seguinte a gente faz um complemento da tragédia, né? Mas nem só de tristeza vive o torcedor do Corinthians, né? Tudo bem que a pior notícia do Corinthians é sempre a próxima, né? Você abre lá, tal, inclusive tem que falar do Vitinho. Vamos deixar pra amanhã sexta, talvez sábado, ou amanhã, enfim. O que o Perinão acha do Vitinho no Corinthians. Mas isso aí é pra outro vídeo. Vamos primeiro falar de coisa boa, tá? Do derby. E aí, rapaziada? Normalmente eu tô aqui chorando, xingando, pô, puto da vida. Então vamos aproveitar esse momento de alegria, né? Porque pela segunda vez no ano... Chora, porco! Porco, toma, porco, toma! Inclusive fui treinar, né? Acabei de voltar da academia, fui capeta do Coringão, né? Coisa maravilhosa, tesuda, linda, né, velho? Aí, pô, um monte de corintiano, né? Os caras tudo fardado. Pai, apareceu um porco no meio, velho. Ou o cara teve a coragem de ir com a camisa do Palmeiras, velho. Não, eu já fui com a camisa do Corinthians após uma derrota, pra mostrar amor, né? Mas não era derrota pro Palmeiras, né, velho? Porque não tinha nem palmeirense lá e tal. O cara foi com a camisa do Palmeiras. Mano, eu olhei assim, eu nem cumprimento ninguém. Eu vou pra treinar, né, velho? Vou pra treinar. Aí eu olhei pro outro cara, pro outro corintiano que tava na máquina da frente, eu olhei pra ele, olhei pro palmeirense, olhei pra ele de novo, o cara deu risada, eu falei, nem vou falar nada, vai, velho. Assim, os caras tão bem putos, né, velho. E assim, eu esperava mais cancelamentos, né. Eu acho que eu perdi cerca de 30 inscritos ontem. Foi muito pouco, gente. Foi muito pouco, mas assim, eu fico feliz porque tem muito palmeirense no canal que fortalece o trampo. E com certeza, né, daqui uns 4 anos, quando o Palmeiras ganhar do Corinthians de novo, os caras vão vir aqui me zoar. E tá certo. É assim que é o futebol, é zoeira. Daqui uns 5 anos e meio, quando o Palmeiras voltar a vencer o Corinthians, vocês vão me zoar. E tá bom, tá certo, show de bola. É assim que serve. Por enquanto, fica Bel, fora Bel. Tá, o professor Renan, que eu falei ontem no vídeo, né, dele. Ô Renan, chegou hoje, ele é professor de educação física, dele escondi a chave do depósito, né? Coloquei a peita do Coringão, né? Escondi debaixo, assim. Já entrou assustado, já começou. O homem começou a tremer assim já. Falei, Rogério. O homem começou a tremer assim, ó. Eu falei, que foi, Renan? Que foi? Me pegar a chave. Não achava a chave. Eu falei, a chave tá aí, ó, perto da camisa. Calma. Não, porque o Abel já começou. O homem tá desesperado, velho. Falei pra você, a mulher vai pôr ele pra fora de casa. O homem tá desnorteado. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali. Acho que ele pegou ali e foi dar aula de geografia, velho. Ô Renan, vamos trocar uma ideia, Renan. Aí ele parou pra... Na verdade, ele sempre chega antes. Ele chega uns 10 minutos antes. Ele sempre chega antes. Hoje ele chegou faltando meio minuto pra começar a aula. Não entendi por quê, né? Aí, né, começou a trocar ideia, começou a chorar do Abel, tal. O homem saiu do nada, no meio da resenha, não quis conversar. Não sei o que aconteceu com o homem, não. Acho que tá meio desnorteado. Por falar nisso, rapaziada, ontem eu comecei o vídeo meio que zoando, né? Comecei porque o Corinthians, eu vou falar aqui e tal, que o Corinthians foi favorecido, porque o Corinthians jogou 2 partidas em casa, e eu acho injusto isso. Assim, eu sou corintiano, mas aqui o canal é sem clubismo. Errado o Corinthians joga 2 partidas em casa, no Neoquímica e no Allianz Parque. Errado, é errado isso aí. Não pode, mas enfim, já foi, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Eu sei que, enfim, aí a gente foi favorecido, né? Sou obrigado a... Enfim, só que até eu falar o porquê que eu tava, né? Teve uma galera que tava desesperada, inclusive o Rogério, o pai do Rogério Mentirinha. Eu trabalho com o Rogério Mentirinha, né? O pai dele também chama Rogério. Rico é sempre assim, né? Coloca o mesmo nome do pai no filho, né? Aí o Rogério pai já tava desesperado, né? Não, porque o Pirinão tá passando pano pro Palmeiras, que não sei o que tem, eu vou cancelar a inscrição. O homem já tava também desnorteado. Quando ele acabado de sabugar uma porcada, o homem tava querendo arrumar treta, né, velho? Cancelar a inscrição, já tava mandando mensagem pros parentes, que não, porque vamos cancelar a inscrição, fazer um motim, não sei o que tem. Eu falei, calma, irmão. O Rogério Pai, que ele é rico, milionário, o homem, é o segundo homem mais rico de Limeira, porque o primeiro é o Eric, né? O segundo é o Rogério Pai, e o homem não é nem membro do canal, velho. E tá querendo cancelar a inscrição. Pô, você é palmeirense agora, meu irmão?
O Rogério Pai que é fã do Romero, né, velho? Acho que hoje só o Rogério Pai e a mãe do Romero que são fã dele, né? Porque nem o irmão dele acredita mais no futebol dele. Então, abraço pro Rogério Pai, que eu, pô, considero pra caramba tal, mas, pô, cancelar a inscrição do carro, você tá nervoso, velho. Eu sei que é difícil, né, ganhar assim, né? Não é todo dia que a gente tá no mar de rosas, né? Então, abraço pro Rogério Pai. Esse vídeo aqui é só abraço, velho. Não tô. Vou falar o quê? Nós fomos superior nos 2 jogos, velho. Vou falar o quê? Podia mandar um abraço pros caras aí também que estão. O Fernando do Insta Verde, o Donati. Um abraço pro Tadeu. Nossa, o Tadeu também. Nossa, quando o Corinthians perde, ele põe meu vídeo lá. E faz react do react do react. Ele pega um vídeo, ele faz 3 vídeos em cima de um vídeo e dá a risada. É, eu sei que tem um abraço pro Tadeu também, né, velho? Tadeu da dupla Tadeu e tá dando, né? Então um abraço pro Tadeu que deve estar pouco nervoso, né, velho? Pô, o Tadeu aí tomou 2 trucadas, né? Porque o Palmeiras perdeu e o Flamengo, que tem mais flamenguista no canal dele, perdeu também, né, velho? Então o Tadeu aí, pô, um abraço pro Tadeu aí. Servir de consolo pra vocês aí. Pô, vou falar o quê? Pô, não tenho o que falar, velho. Vocês perderam 2 vezes pra nós. Mano, tem muito cara que eu queria mandar abraço, tá? Mas não vou ficar zoando não, velho. Vou falar sério. Cara, assim... Pô, pior que não tem o que falar do jogo, né, velho? O que eu posso falar do jogo? Assim, mas não tem o que falar, velho. O Aníbal Moreno foi um animal pra caramba. O Aníbal Moreno estragou toda a emoção da partida. Não, minto. Minto, porque assim, o Corinthians tava melhor até a expulsão do Aníbal. Aí depois da expulsão do Aníbal, parece que os caras pararam de jogar. O Garro, pô, eu sou fã do Garro, mano. Eu acho que eu nunca xinguei o Garro igual eu xinguei ontem após a expulsão do Aníbal. Porque o Garro tava numa displicência, velho. Eu não sei se... Eu nem falei isso no vídeo porque eu falei, acho que é visão minha. Porque eu fiquei tão nervoso depois que o Corinthians ficou com a mais. Porque eu pensei, se o Corinthians foi eliminado pro Palmeiras jogando com a mais todo jogo, né? Todo jogo, cara, acho que eu vou fazer a internet cair, velho. Eu vou destruir aquele canal, o bagulho vai ficar louco, velho. Vai ser um tsunami aquela internet. Por isso que eu tava nervoso, cara. Eu tava, assim, e o Garro, ele tava numa displicência. O Garro que é nosso querido, que é nosso eterno camisa 10, né? O nosso maestro. Mas o Garro tava morto, velho, no primeiro tempo. Só que eu não falei nada porque eu falei, acho que é visão minha. Daí hoje trocando ideia com o Rogério falou a mesma coisa. Falou, cara, o Garro tava numa displicência. Uns toquinhos de calcanhar, tentando cavar umas faltas. Tava nervoso. Eu falei, pô, tô nervoso com o Garro. É sinal que eu não tô bem. Mas não era realmente uma situação assim. Mas depois tudo deu certo, né? O Corinthians fez 1-0 e no segundo tempo sim, o Garro entrou no jogo. Então a galera até brincou, teve um comentário muito legal, cara, de uma menina, agora me falha o nome dela. Esqueci que ela comentou no vídeo que ela falou assim... o Corinthians, como o Corinthians estava com a mais, né? O Dorival pra igualar colocou o Romero. Gente, não fui eu que falei. A galera ficou pegando meu pé porque eu não gosto do Romero, mas não fui eu que falei, tá, velho? O Rogério Pai deve estar desesperado agora. Já tá mandando áudio pra cancelar a inscrição, que não sei, o homem tá nervoso. Se falar mal do Romero, o homem arrepia, né, velho? Nossa senhora, não fui eu não fui eu que falei, não. Os inscritos que estão falando aí, ó. Detonal Games, os caras, o Leandro Barbosa, os Cavaleiros do Apocalipse aí que fala do Romero. Não sou eu, velho. O time ganhou. Porque quando o time ganha é Romero ídolo, é Romero monstro sagrado, Romero melhor que Tevez. Aí é tudo maravilha, filho. Não foi eu que falei não, mas foi engraçado, né? Colocou o Romero pra igualar os 10 contra 10 e foi parecido, porque o Romero não acertou um domínio, velho. Cara, isso assusta, agora falando sério. Isso assusta porque o Corinthians realmente não tem elenco, né, cara? Sai o Memphis, que já não tá lá essa Brastemp, mas ainda tem qualidade, né? E coloca o Romero. É uma diferença muito grande, cara. Você vê, isso aqui é complicado. Os 11 titulares do Corinthians eu até acho um time competitivo. Mas assim, o elenco, o banco é muito ruim, cara. Nossa, que banco ruim da porra, velho. Principalmente no ataque. Inclusive vai estar chegando o Vitinho, tá? Depois eu farei o vídeo do Vitinho e tal. Dados, etc. Eu expor a minha opinião. Não vamos misturar os assuntos, não. Primeiro, só notícia boa. Depois a gente fala do Vitinho, né? Você deve estar sentindo o tom da animação do Perinão com a contratação, né? Mas assim, conversando com outros amigos palmeirenses, né? Ficou aquele meio que... E se o Aníbal não tivesse sido expulso? Cara, é muito... Pô, se eu fosse rico, será que eu moraria no gueto aqui em Limeira? Eu não moro no gueto. Mas assim, o meu bairro, outro dia na estatística aqui de Limeira, foi o segundo bairro mais... como que fala? Mais perigoso, né, da cidade. Eu não considero meu bairro, assim, monstro sagrado, assim, mas foi considerado o segundo pior. Então, assim... Pô, por que eu tô falando isso, né? Pô, os caras tão dando tiro aqui em casa. Pô, não era pra falar essa porra não, velho. Que eu perdi o...
Mas nem assim, galera, quando o Corinthians ganha, velho. Pô, é só alegria, velho. Mandar mensagem pra ex. Pô, é só monstro sagrado, velho. Puta, minhas ex estão tudo casadas, velho. Fala isso não, cara. Ó, é o seguinte. Cara, perdi o raciocínio. Tava falando. Eu perdi o raciocínio depois que eu falei na sequência de Romero e Vitinho, cara. Aí perdi, aí não tem. Nossa senhora, rapaz. Vem mais um. Nossa senhora. Pelo menos o Manchester United tá contratando. Inclusive, precisa fazer vídeo do Manchester também, tá? Ó, galera, eu tô enrolando porque eu tô tentando recapitular e esqueci. Sinto muito. Lembrei que daí o Corinthians, cara, com a mais, o Si. Cara, eu acho que se o Palmeiras jogasse com 11 contra 11, o Palmeiras também não venceria o Corinthians ontem. Eu fiz na minha análise pré-jogo. Pra mim, o Corinthians. Eu tinha quase certeza a gente nunca tem, né? Mas assim, que o Corinthians sairia classificado do Allianz Parque. Porque, não sei, cara. Pra mim, o Corinthians tava redondinho, tava com mais panca. O Corinthians tava com mais peito de vencer o jogo, de conseguir a classificação, e vai muito de encontro com os protestos da torcida do Palmeiras e que meus amigos palmeirenses sempre falam. O time do Palmeiras de fralda cheia. Como os caras falaram do Abel, é coração frio e fralda cheia, cabeça fria, fralda cheia. Os caras, torcida organizada, zoou o Abel. Zoou não, né? Protestou contra o Abel. E nem necessariamente eu acho que o Abel seja o maior culpado. De fato, tá meio estranho mesmo o trabalho do Abel no momento, mas assim, tem muito jogador ali, né? Os caras pagaram uma bala e parece que o bagulho não desenrolou, né? Enquanto o Corinthians tem jogadores que vieram, entre aspas, de graça, só pagando o salário, né? E, pô, por exemplo, o Carrídio. O Carrídio é um cara que ninguém nem lembrava que existia, ouvi falar lá 10 anos atrás, então o cara veio de graça e deu certo. Rodrigo Garro, que é um jogador que o Corinthians pagou, mas vale muito mais do que o Corinthians pagou. Então, achados ali, o próprio Memphis é um jogador que, claro, tem a luva, tem o salário realmente absurdo e tal, mas é um jogador que estava livre no mercado. A questão é, igual eu estava conversando com o Renan, o professor lá, ele fala, não, porque o Palmeiras pagou uma bala no Micael, uma bala no Facundo e tal, e são jogadores que realmente, assim, não que são ruins, mas não são jogadores que valem o que foi pago neles, né? E daí chega num momento de decisão como ontem, que é um derby, que é, pô, tiro porrada de bomba, que você tem que meter o dedo na cara dos mano, pô, tem que ter cara de peito, velho. Tem que ser cara de peito, cara que não pipoca, cara que chama a responsa. E um jogador aí, já falando nessa linha de Carrídio, de jogador que veio barato e representa o Martinez, que é um cara que também tava na MLS, que é o mesmo do Facundo, se eu não me engano, tava lá também, né? O Micael e tal, que é um cara que tava lá e é um cara que, pô, na decisão o cara não pipocou. Os dois jogos contra o Palmeiras é dedo na cara, encarando os mano, pô, vão pra, né, provocando tal, o Aníbal caiu na pilha dele. Então, assim, no final das contas, isso pesa, cara, porque é derby e tal, decidido em detalhes. Se você entra com a fralda cheia, você não vence, cara. E o Palmeiras, apesar de ter mais qualidade técnica, não teve essa questão de bater no peito, de chamar a responsa, Então, por isso que eu acho que mesmo 11 contra 11, o Corinthians venceria o Palmeiras. Venceria, de repente, passaria de fase, um empate. Eu até falei, pra mim um empate 1-1 seria o placar que eu apostaria, né? Mas, enfim, Corinthians aí foi favorecido, né, pela expulsão do Aníbal, que realmente faltou aí. Né, ele extrapolou um pouco o limite, né? Você precisa ter cara que bate no peito. Aí ele extrapolou totalmente o limite da valentia, né? E acabou prejudicando o Palmeiras. E aí o Corinthians conseguiu a classificação. E detalhe, não ficou fácil, nunca é fácil, né? Mas caíram Palmeiras, São Paulo, Flamengo, o Inter, se eu não me engano, também foi eliminado. Times ali que seriam candidatos maiores do que os que passaram. Sem hipocrisia, cara. O Palmeiras é mais candidato que o Corinthians. Era mais candidato que o Corinthians. O Flamengo era mais candidato que o Atlético Mineiro, né? O São Paulo era mais candidato que o Atlético do Paraná. Então, assim, enfim. Vamos lá, depois tem, acho que é sorteio, né, tal, enfim, depois a gente conversa sobre isso, né. Por enquanto, vamos continuar curtindo, vamos continuar mandando mensagem pra rapaziada, e amanhã a gente troca ideia com o professor Renan de novo. Renan, amanhã a gente conversa mais um pouquinho sobre Abel Ferreira. Eu sei que você tá nervoso e tal, mas, pô, não precisa dar aula de história não, isso é educação física, né, o cara tava dando aula de ciências, velho. Tamo junto, forte abraço, é nóis.